E aí, tudo bem com vocês? Já pensou em simplesmente abandonar o barco da sua vida? Fugir, sumir, desaparecer, deixar tudo para trás? Se você já sentiu isso, te convido a refletir comigo sobre um livro que mexe com essas questões de forma profunda e muitas vezes desconfortável. Corre, Coelho, de John Updike. Vamos mergulhar nessa história e nas reflexões que ela pode trazer para as nossas vidas. Já deixe o seu like se você já se questionou sobre abandonar ou não o barco. O romance Corre, Coelho, do título original Happy to Hum, de John Updike, publicado no ano de 1960, é um marco na literatura americana do pós-guerra. Ele se insere preponderantemente no gênero de realismo psicológico, que é caracterizado por um mergulho profundo na mente e nas emoções dos personagens, retratando suas motivações, angústias e dilemas de forma bem detalhada e muito introspectiva. Além disso, o livro se insere no movimento literário conhecido como realismo social, que busca explorar a condição humana em um contexto sociocultural específico, e esse contexto do livro é o panorama dos Estados Unidos suburbano da década de 1950, e que ele aborda temas como alienação e o tédio da classe média americana, porque o protagonista, que é o R. Coelho Armstrong, é um ex-jogador de basquete que teve muito sucesso quando era jovem e que se sente preso aos 27 anos a uma vida que não corresponde às suas expectativas e nem aos sonhos da sua juventude. Parece um pouco lugar comum, né? Nossas vidas sempre tem um pouquinho desse sentimento. E também traz o conflito entre conformismo e liberdade, pois R tenta escapar das responsabilidades da vida adulta, casamento, trabalho, paternidade, em busca de um sentido de liberdade e de um propósito. A relação de Harry com a religião e os dilemas morais também permeiam a narrativa, refletindo as tensões espirituais da sociedade americana da época. E também há um conteúdo bastante intenso, amplo, e que também é um instrumento importante da narrativa, que é a questão da sexualidade e das relações interpessoais, pois o livro aborda isso de forma franca e inovadora para aquela época em que ele foi publicado, explorando as complexidades dos relacionamentos e as consequências das escolhas impulsivas. E se você ainda não está inscrito no canal Exploramundo, aproveita agora para não se esquecer e venha se juntar a esta comunidade de apaixonados por livros, artes e cultura. Mas vamos lá, John Updike é reconhecido pelo seu estilo literário meticuloso, com uma prosa rica em detalhes, com muitas metáforas que capturam tanto a beleza quanto a banalidade da vida cotidiana. A escrita de John Updike é frequentemente descrita como poética e bastante sensorial, o que aprofunda a imersão do leitor no mundo interior do protagonista. Corre, Coelho é também visto como uma resposta à literatura existencialista europeia, representada por Albert Camus, adaptada ao cenário americano. Ele inspirou outros autores a explorar a vida de personagens comuns com profundidade filosófica e psicológica. Este romance é o primeiro de uma tetralogia, que ficou conhecida como Tetralogia Happy, que acompanha Harry Armstrong ao longo de várias décadas, sendo que o último volume já se refere aos anos 90, oferecendo uma crônica da vida americana em constante transformação. Eu vou ler os outros 3 volumes e vou colocando as resenhas aqui ao longo do ano de 2025, combinado? Este é um livro, então, que eu escolhi para esse mês de janeiro, para fazer parte da nossa playlist Literatura de Cura, porque ele aborda questões psicológicas, existenciais e emocionais que ressoam profundamente com os leitores em momento de crise pessoal. É uma obra que revela a luta interna dos personagens com o vazio existencial, o tédio e a busca por um significado de vida, temas os quais frequentemente a gente, na nossa vida moderna, na nossa vida atual, temos que lidar e enfrentar angústias que são bem semelhantes a descritas aqui. Embora a trajetória de R. Coelho Armstrong e dos demais personagens não ofereça soluções fáceis, ela provoca reflexões que podem ser terapêuticas ao ajudar o leitor a se conectar com a sua própria humanidade. E como eu já disse no primeiro vídeo de literatura de cura que abriu essa série, como eu sou apaixonado por literatura e fui psicoterapeuta durante 35 anos, eu resolvi criar essa série para unir essas duas coisas e ver no que é que dá. Eu espero que esteja sendo de alguma utilidade, de ajuda para aqueles que vão estar chegando aqui nessa comunidade de loucos por literatura, artes e cultura, que é o canal Explora Mundo. Quais são os aspectos que eu encontrei neste livro e que me fez com que eu considerasse como uma literatura de cura? Primeiro, porque ele traz reflexões muito profundas sobre a questão da fuga e o confronto.
A tentativa de Coelho de escapar da sua vida insatisfatória reflete a luta humana contra a estagnação e a alienação. A sua jornada é caótica, mas ela espelha o processo de cura emocional, onde o confronto com os próprios erros e desejos é inevitável. O livro também explora a ambivalência emocional. Ele captura a complexidade das emoções humanas, especialmente na relação entre Coelho e Janice, que é sua esposa. Essa ambivalência, embora seja muito dolorosa, é uma oportunidade para os leitores refletirem sobre os próprios relacionamentos e vulnerabilidades. E também há aqui, a partir do contato e do relacionamento de conselheiro e aconselhado que se estabelece entre Coelho e o pastor Eccles, que representa uma busca pela redenção espiritual em um mundo cínico e materialista. Essa dimensão religiosa que o livro também traz pode servir como um ponto de reconexão para leitores que enfrentam dilemas éticos ou espirituais. E aí eu quero que você já comente aqui, logo abaixo no setor de comentários, o que é que você acha de tudo isso. Agora vamos falar em separado um pouquinho dos três principais personagens dessa obra maravilhosa. O primeiro e principal, que é o nosso protagonista, R. Coelho Armstrong. É um homem que vive com uma sensação crônica de insatisfação. Como ele é um ex-astro do basquete juvenil e está preso a uma nostalgia de um passado em que se sentia valorizado e muito livre, sua incapacidade de se ajustar à vida adulta e ao casamento o torna inquieto, impulsivo e frequentemente irresponsável. Coelho foge da sua esposa e do trabalho comum em busca de algo que ele mesmo não consegue articular nem definir, não tem clareza nenhuma. Sua fuga aqui no livro é tanto física quanto emocional. É um grito por liberdade que frequentemente resulta em mais confusão e caos. Não resolve nada. Ele é incapaz de assumir responsabilidades, mas ao mesmo tempo deseja ser visto como alguém especial, de valor. E essa dualidade o torna profundamente humano e frágil. Ele também, durante a leitura, me causou muita raiva. Por outro lado, a personagem coadjuvante, que é sua esposa Janice Armstrong, é uma mulher presa em seu papel de dona de casa, sofrendo com negligência emocional e abuso psicológico. Seu alcoolismo é um reflexo da tentativa dela de lidar com a solidão e a desesperança. Janice ama muito Coelho, mas também o odeia por sua incapacidade de sustentá-la emocionalmente. E ela vai passar, ao longo dessa narrativa, por uma tragédia pessoal, que eu não vou dizer qual é aqui, porque seria cometer o pecado e o crime do spoiler, mas acaba sendo um momento devastador nessa obra e que expõe sua vulnerabilidade e resiliência. Sua luta para superar a tragédia pessoal e para lidar com as pressões sociais pode ser interpretada como um espelho para leitores que lidam com traumas pessoais. E o terceiro personagem que integra aí esse triângulo, mas não é um triângulo afetivo nem um triângulo edipiano, é o pastor Eccles, que tenta ajudar Coelho a se redimir, vendo nele um desafio espiritual. No entanto, o pastor enfrenta suas próprias dúvidas e frustrações, especialmente com relação ao sucesso ou fracasso da sua missão pastoral. Embora o pastor Eccles pareça ser um símbolo de moralidade, é um personagem também ambíguo que luta com a sua própria vaidade e a necessidade de sentir-se importante na vida dos outros. Ele representa a tentativa de trazer Coelho de volta ao caminho espiritual, mas frequentemente é visto e se vê como impotente diante da teimosia e do caos que Coelho provoca. O impacto deste livro, Corre Coelho, como literatura de cura, reside na honestidade com que o autor retrata a fragilidade humana. É você, leitor, vai poder encontrar ecos dos seus próprios dilemas retratados nesses três personagens. O desejo de escapar de Coelho, o desespero diante da vida e dos papéis que ela exige e das perdas, representado por Janice, e a busca de significado no caos, que é representado pelo pastor Eccles. Essa identificação pode promover um processo de introspecção e aceitação que é central para uma jornada de cura emocional. Embora este livro não ofereça, e eu garanto que ele não oferece mesmo, nenhum final redentor, nenhuma solução para nenhuma dessas três vidas que se entrelaçam aqui, ele abre espaço para uma compreensão mais profunda da imperfeição humana, um primeiro passo para muitos que buscam respostas e que usa a literatura para isso. Você quer apoiar o canal? Então conheça os nossos patrocinadores. Visite as lojas virtuais da Cursos Clique e da Clique Livros. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, na descrição, os links para você fazer o seu acesso rapidamente e assim manter o patrocínio dessas duas empresas, fortalecendo o canal Explora Mundo. Agora eu queria falar um pouquinho das minhas impressões sobre essa leitura. Eu vivi momentos que se alternaram de muito contentamento e de muita frustração durante a leitura deste livro.
Ele retrata, então, a vida da sociedade norte-americana dos anos 50 e foi publicado exatamente em 1960, com toda a característica de um clássico em seu gênero literário, com certo exagero no estilo descritivo. Como, por exemplo, há uma descrição da primeira relação sexual entre Coelho e Ruth, que é uma quarta personagem, mas que é bem coadjuvante, e por isso eu não retratei aqui, e que leva quase 10 páginas. Parece mais uma descrição anatômica, fisiológica, biológica, científica do que literária. E acaba, pelo menos eu achei, por retirar o que poderia haver de sensual e erótico na descrição da cena. Mas, por outro lado, pode ser considerado como algo que é extremamente sensorial e que é uma das características das narrativas desse autor. Há também outros exageros descritivos que tornam a leitura mais lenta, mas, no geral, é uma escrita bela, metafórica e quase poética, e que tem também a característica de trazer personagens comuns para uma cena literária. Ou seja, John Updike indica que as nossas vidas podem ser literatura, que as nossas vidas podem ser romance, e que o romance pode se inserir em nossas vidas a partir de reflexões que podemos fazer com relação a cada um dos personagens e daquilo que acontece ao longo da história, para que a gente possa repensar e modificar aspectos da nossa vida que precisam ser repensados. E ele também indica que não é necessário grandes acontecimentos, cenas épicas e heróis para se escrever um bom romance. Aliás, nenhum desses três personagens tem nada de heróico. Eles são, se a gente for considerar, anti-heróis. Creio que isto é uma das intenções literárias de Updike, e é fazer com que o leitor desenvolva empatia pelo personagem Coelho, mas para mim gerou um outro tipo de sentimento, de que se trata de um homem consequente, frustrado e que foge dos problemas ao invés de enfrentá-los e resolvê-los, e que vai deixando então um rastro de novos problemas em sua fuga, que é doentia e que não serve para nada, nem para resolver a situação dele e muito menos a de mais ninguém. O autor, então, retrata um homem maturo, despreparado para o casamento e para as responsabilidades da vida adulta, e que piora a sua própria vida, da sua esposa e do seu filho, e que ainda é corresponsável pela tragédia que ocorre na sua própria história. Mas como eu li com a perspectiva de refletir sobre aspectos que poderiam ser utilizados para a literatura de cura, pude pensar em muitas pessoas nos dias atuais que não conseguem ou sentem que nunca conseguem ter as rédeas das suas próprias vidas, que não realizam escolhas genuínas e apenas atuam reagindo e respondendo aos fatos da vida sem sentirem que tomaram decisões e acabam desenvolvendo um sentimento de frustração e insatisfação sem perceberem que estão apenas colhendo o que plantaram. E acabam colocando a culpa nos outros, na vida, e eximindo-se de qualquer compromisso consigo mesma ou com os outros, que fazem e desfazem sem refletir sobre suas ações e que prejudicam os que estão à sua volta sem se dar conta disso. Ou que sente culpa, vergonha pelos seus atos apenas superficialmente e logo esquecem disto e fazem cada vez mais atrapalhadas. E seguem assim por muitos anos ou até pela vida toda, abandonando o barco e fazendo naufragar outras pessoas além de si mesma. E a utilidade dessa leitura que se pretende de cura é o leitor refletir sobre sua vida e suas atitudes e desenvolver a virtude da ponderação e das escolhas genuínas e de elaborar planos de ação com relação àquilo que sente que precisam mudar para que realmente a vida se torne equilibrada e saudável. Que cada um tem que lidar com as suas dificuldades, frustrações e escolhas, sem ficar atirando estas responsabilidades ou os efeitos de suas más escolhas no colo dos outros. Não se resolve nada abandonando o barco, ou corre-se o risco de ter que passar a vida toda como um coelho que só corre e não chega a lugar nenhum. Se você ficou curioso para saber mais sobre a jornada de Coelho, eu recomendo muito a leitura de Corre Coelho. É um livro que desafia, é desconfortável, mas também pode nos ajudar a crescer. E se você quiser adquirir o livro, eu deixei o link de afiliado da Amazon na descrição logo aqui abaixo, e assim você apoia o canal e ainda garante a sua leitura. E agora eu quero saber de você. Qual foi o momento em que você se sentiu como coelho? O que te ajudou a seguir em frente? Compartilhe nos comentários, porque essas histórias podem inspirar outras pessoas que estão assistindo. Você curtiu essa reflexão? Então compartilhe o vídeo com alguém que você acha que vai se inspirar, que vai se beneficiar do conteúdo que hoje foi colocado aqui neste vídeo. Se você tomar essa atitude de compartilhar com pelo menos uma pessoa, além de você estar fazendo bem para essa pessoa, vai estar fazendo bem para o canal Explora Mundo, porque nós vamos ficar mais fortalecidos para continuar produzindo mais conteúdos. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, conferir a playlist Literatura de Curas, que ela já traz uma série de livros que provocam reflexões como esta aqui. E nós nos vemos no próximo. Até breve. E um grande abraço.